Animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Bom dia, gente linda, já estamos por aqui. Bom dia, Nádia, bom dia, Paulinho Almeida. Bom dia, cadê Solzinha, meu retorno? Olha, ela aprendeu, menina, que linda chique. Bom dia, e estamos aqui com a Solzinha aqui no nosso ambiente, Pedindo sol hoje, que tá frio. O sol, eu ainda não tô me ouvindo tão bem, não. Mas pode ter certeza que tá ótimo. Tá bacana. Que ótimo, Tá porque bacana. você não escutar seu retorno, você fica achando que não. Mas Tô estamos lhe mostrada. ouvindo bem, Nádia, já. Ai, que ótimo. Bom, então, bom dia, gente, novamente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, nossa querida convidada que mais uma vez está aqui no Oxe Moleque, fazendo a nossa, né, que a gente diz, a nossa contribuição para toda a população, né? Porque E a gente hoje já chama é uma- de nossa, né? É uma baita contribuição hoje, Isso, viu, bastante. Nádia? Inclusive, a gente vem aí, nesses últimos dias, fazendo pesquisa, tentando conversar com os órgãos municipais aqui a respeito do tema. E a gente tem Não bastante... umas catucadas, né? Tem umas Alguma catucadas pessoa aí. anda catucando, Eu mas não é sei uma quem foi, catucada não. interessante. Não sei quem foi. É uma catucada interessante e pontual, tendo em vista que o Isso. nosso município não tem que o tema que a gente vai abordar aqui, tá, Exato. gente? E antes da gente falar do tema, Nádia, da gente entrar e apresentar nossa convidada de hoje de novo, né? Porque ela já é de casa. Já é de casa. Ainda Vamos bem que a mandar. gente faz a intimação ao vivo, né? Porque não tem direito E aí de a correr, pessoa né? volta, não tem pra onde. Da última vez chamaram até ela de doutora, menina. Isso, Especialista. foi. Mas o bom é esse, né? O Oxe Mulher só traz gente porreita, Menina. arretada. É a Não. fraca. Tá brincando, é? A gente tem que, na verdade, Nádia, antes de começar, mandar um oi pros seguidores da gente. Né? Sim. A gente tem novos seguidores no YouTube, Laura Leite e Eduardo, que estão seguindo a gente lá no canal. E aí a gente pede de novo a vocês, gente, Reforça aí esse apertem o pedido. sininho pra gente chegar nos 1000 seguidores e poder transmitir ao vivo por lá também. A gente quer estar com vocês. Simultaneamente, no- né? A transmissão tudo junto. simultânea, tá, gente? Que a Porque gente é foi, assim, foi fazer pesquisa e realmente precisa dos desse... 1000. Aí a dos gente 1000. tem que transmitir, a gente quer transmitir pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube e aqui pela Rádio Calheta FM, para quem acompanha a gente aqui na cidade, né? Então, apertem o sininho e obrigada a Laura e a Eduardo aí que já estão acompanhando a gente. E mandar um abraço também para alguém que contribuiu muito para a pauta de hoje, que a gente deu um bate-papo bacana. Ela mandou uma apostila para eu estudar, para eu ficar sabida, né? Porque na cidade dela, ela manda no negócio, viu? Érica Castro, do canal Minha Dor Tem Pressa, lá em Paulista. Que A gente tem maravilha. cidades no Brasil inteiro bem engajadas com essa causa, né? E pessoas como Érica fazendo a diferença em muitos lugares. Cheiro, e aí Érica. a gente quer puxar a sardinha agora para a cidade da gente. Porque Isso. vai ter que ter gente aqui agora na briga, né? Olha que maravilha. Então E vamos aí a gente pode entrar no tema começar, agora, porque né? eu acho que o povo quer Iniciar, ficar né? curioso, né? E isso, dando continuidade, gente, como vocês sabem, do Fevereiro Roxo, a gente trouxe a convidada que praticamente, né, de tanto ela passar por isso, quase ela é uma doutora nesses sintomas, né, do diagnóstico e tudo mais. E passar pra gente com segurança que não é a dor fácil de passar. Então a gente vai... esqueci de outra coisa, Ai, atrapalhar tudo de conta, vai, novo. fala que Ô Solange, os telefones. Ô, moleque, Nádia. Os telefones daqui ainda não tá Olha, funcionando, infelizmente, os né? telefones fixos É. ainda não estão funcionando. A gente tá com o zap do Oxe Mulher, que a Nádia vai dizer daqui a Isso. pouquinho. Só lembrando que é só mensagem de texto, viu, gente? Escrita. Então deixa mensagem de texto no nosso zap que Nádia vai falar, ou nas nossas lives do Facebook e do Instagram, que o Facebook só vai ler, o Instagram já tô acompanhando aqui um monte de gente. E o zap. Qual o é, Zap Nádia? Zap, anota aí pra não esquecer, tá? É 8772-1065. Lembrando que tem que adicionar o 9 antes, né? Então, repetindo, 98772-1065. Facinho, facinho. né, Facinho, facinho. Lembrou, Salvar. O colou, povo não salva tá aí salvando, na memória, aí né? não fica falando com a gente. E reforçando que só acabou de dizer... Os fixos a gente não vai Os conseguir fixos atender. não tá funcionando e as E mensagem mensagens de devem ser de texto. Não pode Não dá pra ouvir mandar áudio, gente, nem ligar. Manda não só um dá. oi. Oi, eu sou daqui, tô te ouvindo. Tô acompanhando o Oxe Mulher.
E como a gente fala, né, que o Osho tem a ideia de ser a janela do conhecimento para a nossa população, a gente tem que bater na tecla sobre essa atenção do tema específico, que é sobre a fibromialgia, que muitas pessoas são acometidas com essa doença. E por não ser uma doença visível, acaba que muitas pessoas desacreditando. Será que essa pessoa está com moleza? Está fingindo? Só Gente, aqui tem 3, né? Que exagero. exatamente. E eu não sabia, assim, fui pesquisando, né? No primeiro momento com a convidada, eu disse, caramba, é tudo isso mesmo. Aí fui lá também fazer pesquisa e realmente o número de pessoas acometidas com a fibromialgia é muito sério isso, tá? Por isso que já tem até, inclusive, algumas garantias, algumas a níveis federais, que só falta o presidente sancionar, que ainda ele não sancionou, mas que vai ajudar bastante pessoas nesse sentido. E daí, só para não deixar vocês aí com super mega curiosos, né? A gente trouxe essa convidada que ela tem uma experiência, né? Posso dizer assim que não é das melhores, mas ela pode passar um pouquinho da experiência para que vocês possam ter mais leveza de passar por isso de uma maneira Saber mais que leve, não tá né? só também, E né? que não está só. Isso. E esse espaço aqui é todo seu, para que você possa estar interagindo com a gente e que a gente consiga dar visibilidade a outras pessoas que também passam por isso, como a cidade, né, de Paulista e Caruaru, que tem um trabalho específico nesse sentido. E falta aí o nosso município aderir, né, Isso. a esse tema, né, uma atenção voltada para essas pessoas, porque, gente, a situação é séria. Como Paulinha falou e a Solange, aqui são 3 pessoas acometidas com isso, né? Aqui, agora. Aqui, Nesse agora, momento. nesse De momento. 5, somos 3. Exato. Então, bom E dia, do público Patrícia. feminino. Bom dia, Paty. Bom Bem-vinda dia, de novo. meninas. Então, é um se prazer. apresente novamente, porque também tem público novato, né? Isso. Você já é da casa, segunda vez aqui estreando conosco, né? Então, vamos embora. Bom dia, gente. Bom dia, os ouvintes. Meu nome é Patrícia Freitas, né? Eu sou administradora de empresas, trabalho há 35 anos já. E sou uma pessoa portadora de fibromialgia. É uma síndrome que nos acomete. Infelizmente, acomete mais as mulheres do que os homens, mas também, né, os homens também têm a síndrome, as crianças, os idosos, mas infelizmente é um público um pouco mais jovem, que é o número maior, né, de portadores da fibromialgia. E estou aqui para a gente trocar umas ideias, conversar um pouquinho sobre esse assunto que muito me interessa. É um assunto dolorido, mas também que se faz necessário que seja falado, que a gente consiga ter voz, principalmente na cidade do Cabo. Isso. E é importante a gente ressaltar também, Nádia, que a escolha de Patrícia para a gente estar aqui hoje, né, fechando o mês de fevereiro, é porque o mês de fevereiro é chamado Fevereiro Roxo, né, como disse o cartazinho da gente. Combinando gente, com a nossa blusinha. Combinando com a nossa blusinha, com a nossa fardinha, com o nosso banner, né? A gente quase está dentro do tema. Porque é um mês dedicado, na verdade, à atenção à fibromialgia. Né? A gente tem também. como o lúpus e o Alzheimer também nesse mês. Né? E aí acho que tem a leucemia também agora em fevereiro, se eu não me engane. E essas bandeiras, a gente assume elas, cada cidade tem um calendáriozinho, às vezes é estadual, às vezes é nacional, às vezes é internacional, por ser um mês que se destaca a luta, a importância de se esclarecer sobre aquele determinado tema. Mas não é um tema que está só no mês de fevereiro, é um tema principalmente para quem é portador da fibromialgia, que está com a gente todos os dias, todas as noites, 24 horas, está ali no ombro, está ali nas costas doendo, está ali na noite mal dormida, né? E aí Paty pode testemunhar um pouco mais desse monte de sintoma que a gente tem, porque às vezes as pessoas não têm o atendimento médico correto, o encaminhamento que precisa ser multidisciplinar, e acha que cada coisa faz parte de alguma outra coisa que tem, né? Quando na verdade você nem chegou a um diagnóstico ainda de fibromialgia por não ter tido orientação. Por não ter tido essa orientação e ainda, inclusive, está no nível mais avançado, né? Na questão da depressão, dentre outras coisas muito mais perigosas, falando assim, no aspecto muito mais psicológico, né? Isso.
que não é legal. E daí a Patrícia vai É, falar o um pouquinho. diagnóstico ele é bem complexo, porque não existe um exame, né, que possa dizer assim, você tem a fibromialgia, um exame de sangue. Não é um exame algo de fácil de ser imagem. detectado, não, né? não, Isso não. E assim, não tem uma imagem, você vai fazer uma ultrassom, uma tomografia e vai dizer que você tem fibromialgia. Não, não existe. Então, o que é que os médicos, pelo menos o meu médico fez, Nossa. né? Eu comecei a ter os sintomas, acho que por volta dos 25 anos, 30 anos. E fui no reumatologista, dou aqui, dou acolá, aquelas dores que não passavam. E fui para esse reumatologista. E nessa luta de descobrir, eu fui praticamente virada ao avesso, né, de todo tipo de exame, para saber se eu tinha lúpus, para saber se eu tinha a artrite reumatoide, qual era a doença que poderia estar provocando, né, o problema. E depois de todos os exames feitos, que ele precisa fazer isso para descartar outros problemas, quando eu vi que estava dando tudo normal e as dores não cessavam, aí existem alguns pontos no nosso corpo que eles tocam lá, né? O médico toca, que são 18 classificados. E se você tiver mais de 11 pontos doloridos, você tem o diagnóstico. e mais de 11 Clínico. pontos. Acho que eu tenho uns 32. Pois é, eu acho que o meu vai além dos 18. Patrícia, quando você falou dessas dores, esses 11 pontos médio, né, para se identificar aproximadamente, quais seriam? Tem algo que se repete nas pessoas? Esses pontos se repetem? Sim, sim, é até um padrão, né? São dores assim nessa musculatura das costas, próximo ao pescoço, no final na base da coluna, nas nádegas, nos tornozelos, no punho, no cotovelo. Então são pontos assim bem estratégicos. Nos dedos, Formigamento. Formigamento. Muita dor nessa área do peito, assim, parece que eu digo que a gente está vestindo Será que se uma confunde com jaqueta. Com problemas de reumatismo. Sim, sim. sim. Por Sim, né, isso porque que, na é verdade, associado, né? na verdade, o médico que acompanha é o reumatologista, quem dá o diagnóstico, justamente porque se precisa descartar todas as outras possibilidades de patologias reumatológicas para poder se chegar ao diagnóstico da fibra. Por isso que a gente é virada ao avesso, como o Paty disse, né, de exames, de acompanhamento. Não se dá um diagnóstico de fibromialgia da noite para o dia. Né? A gente precisa realmente ter esse acompanhamento por um bom período com o mesmo médico para ele entender e ir avaliando você, né? Para no final a gente receber o diagnóstico. E aí a dor é só um sintoma, né? é um deles. dos. E o médico ele precisa avaliar outros também. Isso. Então, como é que você está dormindo? Como é que você acorda? Como é que está a sua questão digestiva? Porque afeta muito o intestino e o estômago. Isso. Entendeu? Muito mesmo. As noites não são reparadoras. Acorda parecendo que não dormiu. Você né? pode dormir de 8 da noite e vou me acordar às 10 da manhã. Você vai acordar cansada Cansada dolorida, e como dolorida. se nunca tivesse dormido. Isso. Caramba. Então, assim, porque há várias ocorrências já durante a noite de contração muscular. Eu. Né? Cãibra. Então você tem muita câimbra durante a noite. Eu tinha câimbra em lugares que eu nem imaginei que deveria ter, né? Então tô dormindo, tá A câimbra gente na esquece que barriga. tem músculo em alguns lugares. Então, para quem tem cãibra, por exemplo, tomar banho no mar é uma preocupação, né? Porque essa cãibra pode atacar, né? Isso. Isso. Eu passei por essa experiência, inclusive agora no carnaval, né? Que eu fui fazer a minha fugida carnavalesca pra praia. E no fim da tarde, quando a gente foi tomar banho, eu tive 4 cãibras dentro da praia. Né? Eu tava no rasinho, eu tava com minha mãe, tava com as crianças. E aí a gente estica a perna pra lá, estica o dedo pra cá e tudo contraído, uma dor fortíssima. Depois que passou a quarta, eu fui embora pra casa, porque eu não vou aguentar ficar não. Tava muito friozinho, tava meio nublado. Eu fui, é a frieza, vamos embora. Já tá É bom de outra banho. coisa que também influi, né? O tempo. Quando muda com a o gente. tempo, Quando a gente muda já o tempo, sabe. Não precisa da mulher do tempo, não. A gente sabe que vai chover. Você já tem um termômetrozinho que já identifica essa frieza e Sim. que já é um fator complicador para vocês, né? Já começa tanto a doer frio quanto mais. calor, gente, os porque, excessos. na verdade, são os extremos. Eu digo que a fibromialgia é uma síndrome de extremos. Isso. Né? É a dor ao extremo e outras coisas ao extremo. Então, assim, o frio, ele é prejudicial, mas o calor também é. Também. Então, eu fiz uma viagem a trabalho há uns anos atrás, fui para Teresina, e é famoso, né, que lá é Quente calor, demais. e tava, sei lá, 40 graus.
E eu comecei a inchar, retenção de líquido. Eu digo, o que é que está acontecendo? O dedo não cabia mais, os pés não cabiam mais na sandália. E as dores aumentaram. Então, depois conversando com o médico, realmente, né, deve ter sido essa mudança da temperatura que provocou a crise. E a crise se provoca por qualquer coisa, gente. Às vezes eu estou assistindo um filme, me emociono com alguma cena, e aí lá vem aquela sensação, contração, aí pronto. Então tem alguns filmes que eu tenho evitado. Eu já faço isso faz tempo. É melhor assistir a novela das 6 e ficar É melhor rindo. evitar. Então assim, procuro coisas mais leves, às vezes as pessoas me indicam, vai assistir Tropa de Elite. Não vou assistir Tropa de Elite. Porque são coisas que mexem muito. Então tudo que mexa com o nosso emocional, ele pode ser o gatilho de uma crise. Inclusive nas minhas anotações de fila, né, o quadro emocional, ele tem bastante, acho que, como você falou, né, mexe, né? Ele acaba, posso dizer, disparando, isso. acentuando. Na verdade, os dois sentidos, né? Tanto o gatilho emocional, ele dispara a crise, como a crise também afeta demais o emocional da gente. Porque tira você de dentro do seu padrão, de dentro da sua rotina. É você querer fazer determinadas atividades e não conseguir. E como manter Exato. esse equilíbrio, gente? Como é que vocês sobrevivem, né? Eu acho que a gente tira a força de onde não tem, né, não, Patrícia? Sim. Veja só, eu até estou um pouco sedentária esses meses, depois da pandemia, eu preciso retomar, né? Os exercícios, eles são fundamentais para a fibromialgia. É até contraditório, porque você vai ali chorando fazer o exercício, mas de fato Mas é o que alivia. você sai um pouco aliviado. O Pilates, eu sempre estou defendendo o Pilates, porque é de fato algo que ajuda bastante, mas nem todo mundo tem acesso. Isso. E vai na fé, como diz aí O Pilates ainda não está nas políticas públicas. Isso. Não, ainda, né? E aí São vamos passos. E deveria. entrar... Essa vai ser a luta, uma das lutas, né? Exatamente. A gente agora precisa entrar um pouquinho nessa parte chata da arenga de hoje, porque eu disse no programa passado que no último programa a gente ia arengar, né? Inclusive a convidada anterior, né? Eu acho que o trabalho profissional dela também Muito auxilia, bom. né? Com Auxilia certeza, essas questões com também da certeza. saúde. A questão da massoterapia, do tratamento com aromas, da cromoterapia. Na verdade, é aquilo que lhe faça sentir bem. A medicina mente e corpo, né? A medicina mente é corpo. essencial, Isso. gente. Até porque como é uma síndrome é invisível, né? As pessoas não vê você, né, todo torto ou precisando ser acamado, aí acha que... exatamente. Mas a gente tá ali, é um leão por dia, minha gente. Às vezes levanta só, não... Acha que ela tá com preguiça, né? De É. sair da cama. Além de tudo, além das câmeras, eu ainda tenho a síndrome das pernas inquietas, que é à noite. Afe Não Maria. tenho onde colocar a perna. É muito ruim, gente. Não é fácil, não. Mas Nem aquele travesseirinho, característico da aquele Não, suporte. não. Você não tem noção do que possa ser. Não tem noção. É Eu difícil, Eu durmo pelo cansaço, minha gente. Pelo É cansaço. difícil a gente descrever todos os sintomas É da muito fibro. difícil. Quando a gente fala realmente de dor, as pessoas pensam só na dor, mas é muita coisa. Por É o exemplo, ó, incômodo de você estar em determinadas posições, porque Isso. está desconfortável. A dor de cabeça, que é muito frequente, a cefaleia. A questão do problema intestinal também, como o Paty mesmo citou. Sim. Muita gente tem nem ideia de que a constipação ou a diarreia, porque a gente mexe tem com os os dois. É. né? Como vocês Tá disseram, são os relacionado. extremos, né? Isso. Ou a os gente tá extremos. preso ou a gente tá solto, e aí a gente não sabe a hora que vai acontecer um ou outro. Fora as outras patologias que a gente tem, né? Muita Sim, coisa. associada. Tem E gente que aí- tem lactose, intolerância, e por aí vai, né? Até porque trata-se realmente de uma doença multifatorial, né? Isso, Tem- por isso que o acompanhamento tem que ser multidisciplinar. A gente tem que estar com reumato, a gente tem que estar fazendo a terapia da gente para cuidar da mente, para saber lidar com o emocional da gente. Né? E aí tem gente que faz a terapia ocupacional, precisa do fisioterapeuta, precisa de todo Do mundo neurologista, junto, do do neuro, psiquiatra. da É uma rede de apoio total, né? Não- Nutricionista. Principalmente, porque aí você vai adaptando a sua alimentação para ficar mais fortalecida a própria imunidade. E por aí vai. É muito fuinho, é muito babado. E é por isso que a gente trouxe Paty aqui, né? Porque por ser tanto babado, por ser tanto fuinho, não é possível que o portador da fibromialgia ele não seja enxergado da maneira que deveria.
né? E aí, legalmente falando, qual é o movimento que existe Brasil afora, né? E aqui na nossa cidade, no nosso estado, Pernambuco, que dê esse suporte para a gente. Né? Eu queria que o Pati relatasse para a gente, na verdade, qual foi o gatilho da gente descobrir que existe uma lei que resguarda os direitos da gente, sim. E aí a gente vai entrar no detalhe da lei depois. Mas eu queria que ela relatasse para a gente como foi que a gente chegou nesse fim, né? A sofrência que foi. Isso. Eu já, assim, sempre, eu gosto muito de pesquisar sobre a fibromialgia, porque é algo que está sempre se renovando, né? Os métodos, sempre tem uma descoberta. E eu já sabia que havia em alguns estados do Brasil leis que acobertavam a pessoa a ter uma carteirinha de livre acesso. A Santa né? Catarina é campeã. Isso. Interior de São Paulo, Minas Gerais, acho que Belo Horizonte. Então, assim, poxa, o que é que a gente pode conseguir no Nordeste? E não descobri nada no momento. Em 2022, a gente teve as eleições. Eu fui à minha sessão lá no Colégio Cognição, a primeira sessão, eu fiquei 2 horas em pé para votar. A fila imensa, gente, não tem noção. E assim, eu ficava até com vergonha, porque as pessoas passando e eu ali naquele sofrimento e digo, o que é que eu faço? Me sento no chão, porque não tinha cadeira, e aguentando ali aquele sofrimento. Para encurtar a história, depois que eu voltei para casa e entrei numa crise muito pesada, de não aguentar andar, de ter que ficar acamada, aí volto para o médico e ele realmente confirmou, né, que era o fato de eu ter ficado muitas horas em pé, e eu fui atrás de saber o que é que poderia ser feito para que numa nova situação eu consiga pelo menos ter a prioridade, né, de passar na frente, porque eu vi tanta gente passando, jovem, né? Jovem ainda. Tudo, e esse ano, no ano de 2022, todo mundo se mobilizou. Foi uma eleição anormal, É né? verdade, porque dificilmente, por exemplo, não se negaria a um idoso, porque pela Isso, aparência, isso. pela O aparência. idoso deficiente, Ele ele é está lá mostrando que ele é a acompanhado, prioridade. né? E a Pessoas gente não tem acompanhadas como de mostrar criança. Isso. Não tem. E aí foi quando eu comecei, né, falando com Paula, eu disse, Paula, vamos atrás disso. Descobri que desde 2019 existe uma lei estadual que garante às pessoas com fibromialgia Um atendimento um preferencial. preferencial. Seria o caso da gente usar aqueles cordãozinhos? Aí Não, vai ter na que ainda verdade, mostrar aí. Não, na verdade, teria que ter uma carteirinha de De identificação. identificação, como nos outros estados. Tem algumas cidades aqui que já tem, Paulista já tem, na Caruaru já Paraíba, tem. isso, na Paraíba, Campina Grande, também já disparou com carteirinha. Aí é o seguinte, a partir de agora, a gente sabe que a lei existe, né? Procuramos secretarias no município, né, que pudessem encaminhar a gente, direcionar, orientar, e o próprio município desconhece que existe a lei, né? Pelo menos foi a sensação da gente como paciente, tanto Patrícia como eu, em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social e em contato com o Humaniza, né, que atualmente é o local onde as pessoas procuram atendimento da área de saúde para tratativas legais, né, e nenhum dos dois conhecia a lei. Então, na verdade, os pacientes eu procurei saber nos postinhos de saúde. Vocês sabem que existe a lei, que vocês precisam atender os pacientes de fibromialgia prioritariamente, igual atende um idoso, igual atende a gestante, porque a lei fala disso. A lei iguala o portador da fibromialgia ao deficiente, à gestante, ao idoso e dá a ele a mesma prioridade que esses. Então, acesso à fila nos bancos, nas repartições públicas, nas repartições privadas, onde quer que seja. E, inclusive, o transporte gratuito. Tudo Sim, isso está teria o passe assegurado. livre, né? Exatamente. E aí, por que é que o nosso município sequer conhece a lei? A gente ainda não sabe, é essa arenga que a gente quis trazer para a pauta hoje. Né? A gente Então, tem... caberia aos nossos governantes, né, e voltado para o nosso município do Cabo, aos vereadores, Isso. né, aos vereadores e prefeitos, porque tem que Se dizem ser que tem uma sancionado, rádio né? escuta por aí, né? Espero que estejam nos ouvindo. Então, assim, Isso. temos a nossa Câmara aqui, né, municipal, que foi renovada com pessoas aí, jovens, com interesse. Então, se tiver ouvindo aqui o programa Oxe Mulher, então, tenham essa oportunidade de fazer com que essa lei venha para o nosso município, que seja aplicado aqui no nosso e município. fiscalizada. E né? fiscalizada. Então, aqui a gente temos alguns representantes, né, inclusive aqui pertinho da rádio,
a Gisele de Isso. Dudinha, tem o Anderson Batera, então tem tantos outros vereadores, tem os mais antigos que já deveriam estar mais atentos a essa questão da Isso. saúde. Então vamos fazer esse chamamento público, né? Vamos dar Exatamente. voz Essa é a As arenga. pessoas com fibromialgia, porque a gente precisa Exatamente. ser ouvido, né? E precisa ter o atendimento prioritário, o respeito. E as pessoas da área de saúde do município, elas precisam conhecer o que Ser é. treinadas. E, Essa inclusive, síndrome. né, a gente, Sim. enquanto cidadão, é nosso dever, né, também de propor essa questão, né, de lei. Porque quando a gente, falando juridicamente, né, quando a gente vai questionar algo, pode partir dos vereadores, Isso. do prefeito, ou mesmo Da da própria da sociedade. própria via sociedade. público, né? Então, assim, quem tiver, né, tiver um grupinho com mais de 5 pessoas que seja um movimento, já pode se direcionar à Câmara Municipal para que chame a atenção. A gente pode marcar, inclusive, com alguns dos nossos vereadores. Né? Elege um, se um não tem interesse, vamos falando com quem tem interesse. Isso. Porque aí já Tem que demonstra segurar a quem está pauta. trabalhando em Isso. prol da gente. Porque Isso. esse é o papel deles. Exatamente. Né? Exatamente. Então, vamos ver aí o que, é que a gente Isso é o que pode... esperamos, que o papel dele seja cumprido. Né? Isso. Esse Então, foi o assim movimento, na como verdade, que a Érica, né? Érica Érica. Castro fez lá em Paulista. Isso, Né? até Eles porque- têm um movimento muito forte. isso. E, inclusive, eu li uma matéria de lá de Paulista, junto com a Érica, com a Secretaria de Saúde de Paulista, que eles estão implantando uma policlínica de atendimento exclusivo ao portador da fibromialgia. Né? Com esse Bacana. atendimento multidisciplinar, que é o que a gente precisa ter. Precisa ter o reumato, precisa ter o nutricionista, tudo isso que a gente falou aqui. E aí Paulista está saindo à frente de todos os municípios, inclusive da capital, que não tem esse atendimento, né? Como no público, pelo SUS. Que a gente Porque fica teve pensando às alguém vezes. aí que colocou um olhar Isso. específico, né? Dizendo, não, esse pessoal precisa ter Isso. visibilidade, porque é o que na verdade está precisando. Porque como a dor não é aparente, tem que ter alguém sensível e dizer, não, minha gente, isso é sério, as pessoas sofrem. Elas estão gritando, mas só que, como ela acabou de falar aqui, né, a nossa convidada, que estava numa fila para exercer um direito de cidadão, Isso. quando na verdade o direito dela estava sendo violado. Isso, exatamente. Então, assim, é bastante E na maioria das contraditório, né? vezes essa violação é por falta do conhecimento de que existe a lei, como foi o caso dela. Teve um Né? sábado que eu encontrei Patrícia num comércio, e ela fazia tempo que ela estava em pé, eu fui estudar, tá aí, ó. Olha, peraí, eu me atravessei na frente, chamei a menina para poder terminar. Veja, uma doente ajudando a outra. A outra. Não, e assim, o desconhecimento é geral, né? É, Aqui no é. Cabo tem um supermercado que ele já tem, inclusive, a placa. Eu fiquei surpresa. Pô, eu nem vi isso. Quando eu Então entrei, já diga qual é, que a gente É não o tá fazendo açaí. propaganda não, mas Menina, tem eu vou que ser no açaí, não vi valorizado. isso, o não. açaí tem uma placa na área de prioridades que tem lá o nome, fibromialgia. Parabéns Ai, pro açaí. Isso. A gente Olha tem que aí. ter. Dá César o que é César, então. Então já vamos Isso. passar lá, né? Parabéns. E o que Fazer é um que tem de videozinho. diferencial? O que é que vai me dizer que eu sou fibromialgico? Né? Aí O eu tenho que laudo andar com o médico, danadinho do laudo. Eu por tenho, enquanto. né? Isso. Quando eu descobri a lei, eu fui pesquisar o que é que eu precisava ter, já que não tem carteirinha. Isso. Você Mas mesmo tem que andar Tem que andar com o laudo. equipada com o seu documento. Ou seja, você, além de uma identificação, né, do seu RG, você tem que estar portando. Chega a ser até um constrangimento, né, Patrícia? Você tem que andar com um monte de papel, É. né? Agora, Pra no mostrar- supermercado, eu achei a postura bem interessante. Eu perguntei, eu disse, como é que você sabe que eu tenho fibromialgia? Ele disse, a gente não vai lhe pedir documentação. Se a senhora sabe que tem, a senhora pode vir para a fila. Que Olha que lindo. bacana. Entendeu? açaí Eu ganhou achei meu ponto. uma atitude assim, muito positiva. Açaí ganhou meu coração bom. agora. Isso, o meu também. Porque aí, poxa, foi a primeira vez que eu entrei, né, num supermercado, num órgão particular, né, Isso. que eu percebi que há esse Aqui olhar. na nossa cidade, Aqui. inclusive, né? Olha aí, Isso. gente, Saiu pelo na amor de frente. Deus. Saiu na frente aí dos disparado, políticos, viu? né? Que poderiam estar Disparado. fazendo alguma coisa pela gente. Exatamente. Então isso. vamos conversar, né, depois, De falar repente a aí. gente consegue trazer alguém de lá do açaí pra cá pra falar dessa iniciativa, né? Deve ser uma coisa da rede açaí. Inclusive, o açaí, eles escutam o show da manhã. Então tem ouvinte Ô, lá do coisa açaí. boa! Então, açaí, por favor, salva de palma, meninas, para o açaí. Com certeza. Então, atitudes positivas devem ser sempre colocadas. Eu acho Sim. que a gente vê muita coisa ruim no mundo, a gente cobra muita coisa ruim.
E aí acaba que as coisas boas que acontecem às vezes ficam escondidinhas. Precisam ser ditas. E precisam Exato. ser catucadas, né? Porque às Isso. vezes os próprios políticos deveriam ter alguém ali que dissesse, olha, tem essa legislação, vamos Que eu implantar aqui acredito no nosso que município. pelo menos um familiar desses políticos, deve ter um familiar que não tenha fibromialgia. Eu não acredito. Tem. Com certeza tem. Muita Ele gente, deve uma conhecer população alguém. muito Muita grande. gente tem a Isso. fibromialgia e não tem o diagnóstico. É, Tem sim. gente que acha que está doente e assim, que é um problema psicológico. É um problema deixa de que ser. afeta psicologicamente, Patrícia, mas é real. Deixa Né? eu te atrapalhar aqui, já que você falou em problema psicológico, nosso amigo JP Filho, ele estava perguntando assim, essa doença é uma doença neurológica? E ele está dando bom dia pra gente, dizendo que Deus abençoe ricamente, poderosamente parabeniza você, Patrícia, por estar aqui, e ele está gostando da conversa. Que maravilha. Obrigada, JP, por estar sempre com a gente. Neurológica. Na verdade, eu não sou médica, né? Mas Doutora Patrícia. né? Ela é classificada como uma síndrome diferente de doenças. Eu fui pesquisar o que é uma síndrome, o que é uma doença, Qual é a né? diferença Qual é a de síndrome e diferença? doença? Por isso que a gente diz que não é a doença da fibromialgia, mas é uma síndrome. Assim, porque é um conjunto de coisas. né? Isso. E porque a síndrome é algo que os médicos, a medicina, não tem a causa Específica, lá específica. apontada. Quando você tem um problema do diabetes, existe a causa, né, que está lá. Mas a fibromialgia, assim como outras doenças existem também, são consideradas síndrome porque não existe uma causa. Eles ainda não sabem de onde vem, de fato, o problema. Já existem alguns estudos que falam que existe uma disfunção cerebral que faz com que o organismo se desequilibre e perca a capacidade de mandar sinais de dor para o corpo. É como se a gente tivesse com um botãozinho que está desregulado. Sempre acionado Isso. positivamente. Sempre acionado acionado para positivamente. dor, entendeu? Então eles não sabem, é tanto que se trata com antidepressivo, se trata com relaxante muscular e tem várias medicações que os médicos utilizam e que para algumas pessoas funcionam, para outras não funcionam. No meu caso, nenhum deles funciona. Então, Complicado, né? eu Patrícia? tenho que ir convivendo. Atualmente, o meu reumatologista, ele gosta muito também de recursos naturais. Ele passou algo que os avós usavam, que é o escalda-pé. Que dizem que é muito bom. Então, olha, bota os pés, e aí não é só o pé, também ele mandou botar a mão. Pé e mão, Entre toda, minha filha. Tonel. né? Uma banheira de água quente, relaxante. Fica lá um tempo, uma meia hora, e faz uns movimentos com a mão, uns movimentos com os pés. E assim, gente, alivia bastante. Ou seja, você vai aprendendo algumas técnicas para passar Isso. com menos dor, né? No dia a Isso, dia, A gente né? vai se conhecendo, na verdade, sabendo o que é que faz bem pra gente. Né? Imagine Tenta um vocês. remédio, não deu certo, tenta outro remédio, não deu certo, aí Imagine faz uma terapia, vocês. não deu certo, faz outra. É um corre-corre. Pátria falou essa coisa da compressinha quente nos pés. Nossa querida Amanda, que teve aqui, a massoterapeuta, Sim. foi uma das dicas que a Amanda me deu. Né? A gente conversando sobre fibromialgia aqui nos bastidores. Paula, tenta fazer o escalda-pés com folha de louro. Porque o louro ele é anti-inflamatório. Sim. E eu adotei isso e tenho feito, não com tanta frequência como eu deveria. Amanda, me desculpe. Porque a vida corrida não permite, né? Às vezes, se eu for fazer, eu vou dormir com o pé dentro da bacia. Tá mais ou menos assim. Na verdade, a gente tenta dormir, né, Paula? Isso. Mas é realmente relaxante. Ele dava. A fibra ela tem uma das partes dessa dor, desse gatilho, é justamente nos pés. Isso. Né? O pisar dói, o movimentar dói. Então o Então, sapatinho tem que ser bem Sempre confortável. confortável. E não ônibus, hein, adianta gente? querer usar salto. Eu tava aqui pensando, quem trabalha, né? Que tem uma vida aí, que precisa pegar ônibus todos os dias. Semi Muitas Expresso, vezes não é um Dacoab. ônibus, é 2 ônibus, enfim. Olha, é uma tortura. As nossas estradas não permitem, o nosso Hum. transporte é defasado. As Ou seja, pessoas não são solidárias, então Não. assim, hoje Tascam eu estou trabalhando porrada em nas suas casa, costas. graças a Deus, acho que foi uma coisa positiva da pandemia para mim, né? Mas antes eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar.
E os ônibus não lotados, muitas vezes eu vim em pé na porta do ônibus, carregando a bolsa, carregando a marmita. Recebendo toda a trepidação, né? Do Isso. ônibus. A pressão, a pressão nas costas a força das para pessoas. segurar, para não Isso. cair. Então tinha dias que eu chegava em casa já chorando. Quando Justamente eu essa força, né, que a gente coloca é que deixa a gente Isso. mais então, doente. assim, foram períodos assim terríveis. Eu acabei tendo um custo até um pouco maior para ir trabalhar. Por quê? Porque eu estava pegando Uber. Que eu não estava aguentando. O ônibus é algo terrível para quem tem esse problema. Gente, então vocês estão Aqui. vendo aqui, né? Ela tá gritando, né? Os portadores de fibromialgia estão gritando por atenção, por visibilidade e atenção à própria situação, né? Porque vocês observam, né, com um relato aqui que não é fácil. Não, e vale ressaltar, viu, Nádia, que em questão de transporte público, a nossa cidade ainda é muito precária. Né? A gente tem uma única empresa que faz o transporte público intermunicipal, né? Cabo, Capital, Cabo, Jaboatão. E aí, principalmente no bairro da Coab, a gente tem uma defasagem de ônibus terrível. Você vê passar 10 ônibus para o centro do Cabo e para poder vir um da Coab. Então, quando vem um, todo mundo quer ir para casa. Mas Ninguém eu quer me ficar. recordo desde a outrora que Coab sempre ficou assim, esquecidinha ali. Isso. E aí, o que é que acontece? Por exemplo, no intervalo entre as 6 horas da noite e as 7, só tem 2 horários que são semi-expresso. Né? Uma linha que todo Coab quer, todo mundo que é da Coab quer. Porque quer chegar em casa. O outro que vem por dentro, vem parando em Sotávio, vem parando em Pontezinho, em Ponte dos Carvalhos. E o para quem tem para quem tem a fibra, também não é fácil. São muitas freadas. A gente chega, às vezes, aqui, eu chego já nauseada, inclusive. Né? Porque mexe também com o estômago da gente. Sim. Fora a tensão e o Fora medo do a tensão assalto. e o medo. Gente, antes da gente Também. encerrar o programa, que daqui a pouquinho a Ai, gente já, a gente tem que falar com o povo. Tem! E aí Isso. eu vou só somar o testemunho de Pato do vir na escada. Todos os dias, atualmente, eu venho na escadaria do ônibus. Sentada? Não, Oi, claro pai. que não. Meu Tem como Jesus. sentar, minha Se jovem. sentar, não levanta. Não cabe. Não Não entra, cabe. ela entra a pulso, Simplesmente mulher. não cabe. É aquela situação de entrou, pode fechar, motor. Ah, Aí o o outro retrato da lata de respira. sardinha, né? Exatamente. Aí a pessoa vai, respira pro motorista fechar a porta aqui atrás e você seguir o baile. Ainda tem um risco. Assim de dar- funciona. É. É assim que funciona. Infelizmente, lamentavelmente, é assim que funciona. Né? A Todos gente os pede aí, dias além do atendimento, a lei da fibromialgia que a gente está falando aqui, que tenha uma atenção maior ao transporte público da nossa É um cidade. trabalho que você vê que realmente a doença é multifatorial e as consequências para ser atendido também, né? Porque a gente vem sofrendo em relação ao transporte público desde E aí, se muito você parar tempo. para pensar, desde se eu os for primórdios. levantar meu laudo ali e dizer eu quero essa cadeira aqui, eu vou receber um monte de cara feia. Isso, porque vai dizer, gente, É. essa mulher aí é com aparência Perfeita. perfeita. Toda Né? bonita, vindo Isso. do trabalho, vê a arenga que vai arranjar com um monte de gente que tá ali. É verdade. É. Não é fácil, não. Posso E começar aí, pelo pode Facebook? começar pelo Face. Mas antes de eu começar por aqui, eu gostaria de dizer assim, Nath, se você pudesse ver, nós três, assim, com um olho de raio-x, você ia ver um monte de pontos doloridos, Isso. né? Aquela Roxeados. coisa roxeado, esverdeado. Se você pudesse ver como a gente é por dentro, né? Na nossa carne, no nosso músculo, você ia dizer, meu Deus, que coisa é essa? Então, nossos Ela ia querer queridos fazer um cafunézinho na políticos, nossa pá. nossos queridos políticos, escutem as moças, escutem os portadores Nos da ajudem. fibromialgia. Nos ajudem. E É um pedido de ajuda É um mesmo. pedido de ajuda, né? Então vou começar aqui pela Nana. Ela tá dando, oxe, mulher, bom dia, paz e bem para todas, que o Senhor abençoe sempre. Ela disse que o jardim hoje está completo, vou dando cheiro para você, Pati. Te abençoando lá de Gaibu, que ela está nos ouvindo de lá. Ela disse que ama Pilates, mandando um cheiro para a Júlia, que já esteve aqui, né? Isso. O JP eu já fiz a pergunta. Deixa eu ver aqui. Marcos Lemos, ele diz, bom dia, um excelente tema para ser discutido no governo municipal. Parabéns, meninas. E tem também aqui a Adriana Sabrina. Ela diz assim, bom dia, meninas, obrigada pelas reflexões sobre um assunto ainda pouco falado por muitos. E cheio de Gostei. preconceito também. Pouco falado por muitos. Um cheiro, minha amiga. Cheiro. Preconceito aqui- demais, viu? Muito. Por falta de conhecimento. É o preconceito mesmo, né? E aí, vamos lá, aqui no Instagram a gente tem desde a professor
acompanhando a gente aqui desde o comecinho da live, dando bom dia. Nossa querida Moniquinha Apolinário, que acompanha a gente sempre lá de Olinda. Gente, A nossa doce amiga. A nossa doce amiga. E aproveitando, gente, ontem eu tive que fazer um trabalho lá numa cidade e tive a oportunidade de passar lá Mas nada. e comer uma empadinha. Mas nada, é o quê? Ô, Foi. Moniquinha! Oxe, ainda Ó pra trouxe aí, ó. um docinho, que ela me presenteou com um Ó docinho pra daquele, aí, tipo ó. um docinho. Hashtag chateada. Mas não se preocupe, ela vai vir por aqui, dar uma Vou olhada na casa lá, pro dela. nosso Então, café da manhã. Já tira a hashtag. Então, Moniquinha, um beijo, tava tudo muito gostoso, viu? É ao vivo. Não sei não, se tava gostoso não. Não provemos. Olha, eu provei, viu? Eu garanto. Oi, Rose também tá acompanhando a gente aqui desde o comecinho da live. Estevão, nosso querido Estevão lá de Itapuama também Oi, tá Estevão. acompanhando. Isso, o Estevam também, vou ver uma pauta para que ele volte aqui, porque a gente vê, né, que o nosso tem aqui meio um comentário ambiente, dele aqui, inclusive. nosso meio ambiente Isso. também tá gritando por socorro aqui. Exatamente. Lucivane Arantes também tá aqui acompanhando. Estevão, bom dia, meninas. Muito bom tá vendo vocês. Tem um comentário dele a respeito dessa lei lá embaixo, vou chegar lá. Moniquinha Apolinário tá dizendo aqui, bom dia, meninas. Um feliz e lindo sábado. Lucivânia dando bom dia. Menino, Instagram, me ajude, não suba não. Peraí. Eu já desisti do meu aqui, meu amor. Nem abre. Bora lá. Lucivânia dando bom dia. Nossa querida Genilda Barbosa, a menina do bolo. É outra doce amiga. Meu Deus, como ela é doce, maravilhosa. Nádia que o diga, né? Ah, certeza, olha, ficou na história. E aí, Estevão disse aqui pra gente, ó, meninas, vamos falar sobre PEAPA, Política de Educação Ambiental do Estado de Pernambuco. Já é lei e temos que cobrar aos deputados e deputadas a execução da lei. Justamente, Estevão, o tema de hoje também é lei e a gente está aqui para cobrar isso. E a gente vai trazer Estevão aqui de novo depois pra gente cobrar Beijo também a pra lei do tu, ambiente. Estevão. Inclusive, eu comprei um brinco a Estevão faz muito tempo. Mas Ele também é ainda resiste, tesão. ele resiste ainda esse brinco só. Não, que pena que Oh, não, mas era lindo. Estevam, quando vier, traga de novo pra ela comprar e Isso. repor. Cadina Cordeiro também está acompanhando a gente aqui na live. Diz, a professor colocou aqui, profissionais de educação física precisam estudar sobre a síndrome para poder atender melhor pessoas. Exercícios bem direcionados ajudam a ter uma qualidade de vida melhor. Sim, e é sim. muito importante. E a gente vê essa falta de conhecimento, na verdade, sobre a fibromialgia de ponta a ponta, né, Patrícia? Isso. São, aqui na nossa cidade, principalmente, a gente tem pouquíssimas pessoas que têm conhecimento a respeito da síndrome. Precisamos de políticas públicas justamente para ajudar também na questão da educação, visibilidade, da né? visibilidade e da orientação que precisa em todas as repartições, Quem né? sabe Nos uma postinhos de policlínica saúde. inclusiva para os Isso, fibromialgicos, igual né? lá em Paulista está sendo implantado, né? Tem até E- um dia lá em Paulista, né, que há um encontro para falar sobre fibromialgia. Até a Érica É participou. um momento de discussão. Isso. O município também de Jaboatão já colocou também a Isso, fibromialgia já está em pauta. Isso. Para trabalhar. Então, Cabo não Pauta- pode ficar atrás, hein, É. gente? De jeito Estamos nenhum. ficando atrás de muitos lugares, inclusive de lugares de interior. Né? Que a gente pensa assim, informação no interior é mais escassa. Não, a gente está aqui na região metropolitana e estamos ficando para trás. Então vamos É. avançar, né? Em várias Precisamos coisas, avançar. viu? Por favor, vamos lá. Clodoaldo Gomes, meu amigo, está acompanhando a gente também lá de Paulista. Alessandro Santiago, Benícia Silva também está aqui acompanhando a live. Benícia, do Centro das Mulheres do Cabo. Isso, eu mandei o postzinho para ela ontem. Cheiro, Benícia! Deixa eu ver quem mais aqui. Davidson Santos também está aqui acompanhando. Benícia deixou aqui um comentário. Me sinto assim também, Solange. As pernas doem muito. Ô, Ninha. Ela é conhecida por Ninha. Saudade de tu, viu, mulher? Venha-se embora pra cá conversar um pouquinho com a gente de novo, viu? Fernanda Carla também tá aqui acompanhando. E Clodoaldo deixou aqui um comentário. Chega a dar uma tristeza ao conhecer que precisa ser feito. O que precisa ser feito. E comparar com a realidade do Cabo de Santo Agostinho. Isso. É justamente o que a gente vem falando. É triste a gente fazer essa comparação de que em outras cidades já estão bem avançadas. Né? A gente abriu, eu e Patrícia, protocolos na ouvidoria de saúde da nossa cidade. E aí a Nádia pode reforçar com a gente melhor essa questão de lei. Existe um prazo para a ouvidoria atender dentro da lei, que é de 30 dias. Isso. Né? A gente está dentro do prazo, está aguardando o retorno. Mas eles responderam ao nosso protocolo.
pelo WhatsApp. Já mostrando aí uma atenção também, né? Isso. Se é positivo, a gente fala, né? A gente abriu e foi previamente atendido. Estamos aguardando aí o fechamento do esclarecimento, né? Do porquê que o cabo não existe, qual seria o órgão que iria fiscalizar, se vai ficar lá no Humaniza, se não vai, né? Quem vai ficar responsável por emitir a carteirinha, porque vai ter que ter emissão de carteirinha. Sim, a carteirinha, como foi dito aqui, é uma identidade, né? Posso se chamar assim, uma identidade, porque você vai garantir seu direito. Até porque seu corpo, ele não vai estar lá dizendo, eu tenho isso, eu estou sentindo isso. Então, a carteirinha, e vai ser um documento legal, um documento né, emitido legal, pelo município, fiscalizado. E certamente nosso município tem várias pessoas também sofrendo com isso, mas por desconhecimento, seja lá, né, de quem de direito, né, mas ela precisa ser atendida. E a gente está aqui com a possibilidade de dizer, caramba, tem muita gente no nosso município sofrendo, porque não contemplar a população com esse atendimento exclusivo, né? Por exemplo, como foi falado também, né? Só para reforçar atendimento públicos e privados. Isso. Você está exercendo o direito ali de votar, mas seu próprio direito está sendo violado. Você não poderia estar ali na fila esperando tanto tempo. Exato. Na fila de banco, enfim. Fila de banco, E fila a de lei, supermercado. ela determina que a pessoa com fibromialgia ela seja tratada igual a qualquer outro deficiente. Isso porque ela foi, na legislação, já foi colocada lá no rol de doenças que deve ter um atendimento preferencial. Inclusive, na legislação previdenciária também já está lá. E a notícia é maravilhosa, né? Que falta só o presidente sancionar e ele sancionando as pessoas. Inclusive, não precisa nem mais esperar os 12 meses de carência que antigamente era necessário. Né? Então, aí já é um avanço para o auxílio-doença e por invalidez, né? A dependendo do grau, porque você também precisa, que eu até iria, né? Preciso comentar aqui, se existe um grau específico que a lei diz, que se tem direito, mas precisa ver o tipo de grau, o enquadramento, porque é um processo, né? Cada pessoa, né? Nós somos únicos, né? Especiais. Sim. E cada um, Nádia, né? Não existe outro igual, né? Mesmo que você seja gêmeo com alguém, mas você é a dozinha único. de pato parece com a minha dozinha, mas a dela é diferente. É diferente. E cada pessoa, ela corresponde ou ela tem uma resposta a essa dor de uma maneira diferente. E eu acredito até que alguns fatores íntimos da pessoa também. Você, às vezes, tem uma certa... eu digo para ele. Então, a pessoa que tem fibromialgia, ela tem a depressão associada. Por conta das dores. O doutor Aderso, fazendo a propaganda dele, que é o meu reumatologista, ele sempre disse, olha, Patrícia, a questão é que o fato de você sentir dor constantemente pode lhe levar a uma crise de depressão profunda por você se sentir incapaz. Com certeza, isso é de certo, né? Porque quando a gente está cometido, porque imagine você ter sua vida, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da família, você tem que cuidar da casa e seu próprio corpo, que você não tem o controle de nada do seu corpo, você não consegue tomar um remédio e parar aquela dor. Isso. E isso todos os dias, o dia todo, né? Então a sua mente não acompanha isso. Não acompanha, A não sua mente aguenta. quer ir ter a rotina normal e o seu corpo não vai junto. É um trabalho que é por isso que precisa do tratamento da terapia psicológica, né? Algumas pessoas precisam ter muito esse acompanhamento. Por quê? Porque não conseguem lidar com a nova condição. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tem um derrame que fica com limitações, ela tem que ter um acompanhamento. Sim. Porque é uma nova forma de viver, uma nova realidade. E a pessoa com fibromialgia também precisa ter esse cuidado, porque é uma nova realidade que está se vivenciando a partir do diagnóstico, que já existia, né? Isso. A doença a síndrome já vem com você. Então, mas aí você vai ter que ter um olhar. Poxa, eu não posso fazer a faxina na minha casa. Então, não posso fazer a faxina na minha casa. E isso não é fácil.
Por falar em faxina, na minha eu tenho que dividir ela em etapas. Sim. Né? Porque eu realmente não aguento, não. Ô, minha É a jovem, e às vezes eu recomendação. não divido na etapa não, às vezes eu deixo lá sem fazer mesmo. Não, tem dias que eu tô assim Por também, quê? eu só olho, eu sinto muito. Olha, eita, tem um tufinho de cabelo ali, porque o cabelo cai, que é uma beleza. Tem um tufinho de cabelo ali, ele vai ficar ali, que eu não vou me abaixar hoje não. Então, E é aí importante esse reconhecimento, é importante que haja no município, de fato, ações que possam acolher as pessoas com fibromialgia, nos dá a oportunidade de um tratamento. Eu posso dizer assim, que eu sou privilegiada, por quê? Porque eu Porque trabalho, temos um plano de eu saúde. consigo, eu tenho o plano de saúde que a empresa dispõe, Isso. né? Então eu faço Pilates, que por sinal também fazendo a propaganda de Késia, né? Ai, Que Késia é também. maravilhosa lá do Ilume. Então é uma pessoa que desde 2014 que é o anjo da guarda, Já é iluminada, né? já é iluminada. Então nos acolhe assim com muito entendimento. É uma pessoa que estuda fibromialgia também, que sabe como lidar com a gente. Então a gente precisa ter do município esse olhar. Essa sensibilidade. Só para complementar esse olhar também, a gente vê que no nosso município, por exemplo, como o Outubro Rosa, não houve ação nesse sentido. Isso. Para dar essa Tem visibilidade. ações pontuais, né? Tem pessoas de dentro da saúde que fazem ações pontuais, com convites, né? Como no caso de Gisele que esteve aqui com a gente. E aí em alguns pontos acontece isso, mas não tem uma coisa generalizada de conscientização, né? Que chegue realmente a todas as comunidades, a todas as mulheres da cidade. Inclusive, esse Fevereiro Roxo foi bem tímido, né? Tímido Não em relação jeito. à fibromialgia. Não tem. O sol, essa Oi. timidez vem inclusive de toda a legislação, inclusive, né? Exatamente. Porque a gente tem a lei estadual, que foi aí proposta por Romero Isso. Salles, né, o deputado. Eu vou até ler um trechinho dela antes, a gente finaliza com um trechinho da lei, Nádia. Depois que a Então gente vamos se tiver apressar, tudo. viu? Porque Mas a estamos gente chegando. hoje vai passar um pouquinho, porque a gente começou um pouquinho atrasada, viu, Sol? Ô, Sol, Eu vou é porque puxar a esse sardinha. tema, ele é Tem bastante, muito assim, babado muito pra manga. assunto e Sim. pouco tempo. É, Acho e que aí, tem que ser uns 3 Oxumulé hoje. De e aí a horários. gente tem que, inclusive, terminar os comentários do Instagram, que não comentei, Sim, que não sim, terminei verdade. ainda não, viu? Então corre, Paulinho. Dijan, professor, disse aqui pra gente, ó, fibromialgia e doença falciforme são cruéis, é uma luta grande. Garantia de direitos e compreensão do que é viver com dor. Sim. Realmente. Meninas, levem alguém que fale sobre a anemia falciforme. É uma dica boa também. Ótimo, Né? a Na gente verdade, a pode gente ver tem aqui uma vários análise. temas que a gente precisa dar luz, assim como a fibromialgia. Né? Tem muitas outras patologias que são negligenciadas pelas tantas bandeiras, pelas campanhas, pelo conhecimento da população de uma forma geral, que acaba sofrendo por não Os ter invisíveis, conhecimento. no caso, né? Exatamente. Fábio MMS13 está acompanhando a gente aqui também, uma corujinha, que bonitinho. Cultura faz assim, também está acompanhando. Maria Fafá também está acompanhando a gente aqui. Moniquinha deixou um comentário, deixa eu ler aqui. Meninas, sim, chego aí e obrigada, Nádia, pela visita e todo o carinho de todas vocês. E mais uma vez, vocês fazem toda a diferença nesse belíssimo trabalho. Parabéns. Cheiro, Moniquinha. Cheiro, Mônica. Valdirene Moura também está aqui acompanhando. Fernanda Carla disse assim, bom dia, sou portadora, estou assistindo deitada. Gostaria muito que o cabo já tivesse aplicado a lei. E Oh. Joneri também está aqui acompanhando, Joneri 77. Vamos, Moniquinha, Fernanda, na verdade, aqui. Junto comigo, Patrícia, junto com todo mundo que está ouvindo aí, que é portador da fibro. Vamos começar a nos falar, né? Fazer um grupo do Usar o WhatsApp. canal do Oxe, de repente, Isso. aqui, né? A gente fica à disposição de vocês para a gente começar a se articular e fazer realmente, formalizar essa cobrança. Já indico a vocês que no site da Prefeitura do Cabo tem lá o númerozinho de WhatsApp da Ouvidoria de Saúde. É interessante que o máximo de pessoas que sejam portadoras da fibro façam acesso à ouvidoria e questione por que no município a lei não é aplicada. Eu só gostaria de fazer uma ressalva que até agora eu não recebi resposta, viu? Tu não recebeu não? Eu recebi, Pati recebeu. recebi. Não, até agora não. Não, a resposta de que foi De aberto que o foi aberto o protocolo. protocolo. Isso aí também eu recebi, Sim, gente. a resposta de que foi aberto o protocolo. E aí entra no prazo que a gente falou. Que ainda tá Ouvidoria no prazo. pela lei tem 30 dias para eles Ah, tá. darem o retorno. Tá? Então E eu tô aí, aguardando. Pronto, estamos dentro dos 30 dias, né? Quando Sim. chegar o dia do prazo, se ninguém responder, aí a gente entra com mais briga.
que é assim que funciona. A gente porque tem o passo a passo, né, já está aí. A lei já existe, Isso. estadual, e cabe aos municípios ir fazendo essa implementação. Caso para quem precise dos serviços de saúde e que sejam negados, por exemplo, você pode ir atrás do Ministério Público, né, falar que seu atendimento está sendo negligenciado por alguma questão. Isso. E E aí, daí, se for um grupo, pode entrar com ação pública, né? Isso. Ou mesmo, né, como você também falou, né, tem o canal do Oxumulé, tem o WhatsApp do Oxumulé, que é o 98772-1065. Quem tiver interesse, né, manda uma mensagenzinha, de repente faz um grupo aqui e vai conversando, e toda a movimentação vocês serão informadas, né? Isso, correto. É uma boa ideia, viu, Nádia? Sim. E aí a gente fortalece, na verdade, essa ideia da gente correr atrás disso aqui no município, porque se é lei, a gente tem que exigir que se cumpra, é nosso direito de cidadão, Sim. né? E a gente vai ter que, perante a lei, ter a lei não só implementada, mas também fiscalizada. Eu tenho enviado quase todos os dias por Instagram da Prefeitura da cidade postagens das outras cidades já com a emissão das carteirinhas. Né? Tal cidade emitiu a carteirinha. Olha, Campina carteirinha, Grande, passe passe livre. livre, tudo isso a gente tem direito, né? E está sendo negligenciado, totalmente. Até porque se você colocar no Google, né, por exemplo, onde tirar a carteirinha, não vai mostrar em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum. Porque Só a gente em nem Santa tem Catarina. Então, isso. será possível? Será que vai ser necessário se mudar para Santa Catarina? Agora é ser interessante, atendido? né? Algo que é lei, a gente tem que correr atrás para que ela seja cumprida, né? É interessante. Isso é com várias coisas, né? A gente está falando da fibromialgia, Mas mas tem outras tantas coisas doenças que também. a população Outras desconhece os seus direitos, né? Exato. Então, A própria diabetes, que é uma doença tão comum, né, não é atendida da maneira que deveria pelo setor público. A gente sabe que tem distribuição de insulina, de algumas medicações. E também nem as pessoas são orientadas Pra da você gravidade que é a uma diabetes. consulta com Sim. o endocrinologista, que é o médico que acompanha o diabético, é uma lenda. Né? É uma lenda dentro da cidade, inclusive. Gente, tem um recadinho aqui da Neide Salles. Bom dia, mulheres Ei, guerreiras. maravilhosa. Oi, Neide. Da Associação das Mulheres de Ponte Dos e Carvalhos. Carvalhos. Cheiro pra tu, Neide. Olha, tô lembrada, viu, Ney, do nosso cuscuz, viu? Tô lembrada. E aí, Nádia, a gente vai chegando ao fim. Então, Sim. antes da gente finalizar, agradecer a Pátria aqui pela presença de novo, brilhante. Né? Infelizmente, o nosso testemunho é doloroso. Tanto muito. dela, quanto de Sol, quanto o meu. Não é fácil viver Não com é esses fácil, e o sintomas. que ela falou é só um tiquinho assim, Um tá? tiquinho de nada. Porque o tempo não dá Isso. pra falar muito, mas a dor dela é imensurável. Na verdade, eu acho que dá para quem está acompanhando a gente na live de hoje, dá uma puxadinha lá no nosso canal do YouTube. Tem a live salva do outro programa que você participou aqui com a gente. E aí a gente falou mais dessa parte dos sintomas, Isso, né? Do diagnóstico exato. dos sintomas foi mais direcionado dessa forma. Hoje a gente queria realmente dar luz à lei. Por isso que o bannerzinho da gente falou disso, dos projetos que foram implementados. Tem muito movimento legal acontecendo por aí em muitas cidades, mas se já existe uma lei decretada, a gente precisa correr atrás de que ela seja cumprida e fiscalizada. Como diz uma E amiga é isso que a minha, gente quer hoje aqui. a gente está aqui para acender as lamparinas Isso. na cabeça do povo, né? E eu disse no outro programa, a gente tá aqui para engar. Arengar no bom sentido, né? Porque a Isso. gente tá aqui como sempre ter seu Cidadão direito cobrando garantido mesmo, né? Enquanto cidadão, utilizando esse espaço aqui, que é de vocês. E aqui é a janela do conhecimento, e que você tem que ter acesso a toda e qualquer informação, né? Você que nos escuta pelas ondas do rádio, pelo Instagram, pelo Facebook. O importante é que vocês saibam onde buscar seus direitos, né? Porque vocês, né? Vocês três aqui são acometidas desse tipo de doença, que merece uma atenção tanto quanto as outras doenças, né? Lógico. Só que aqui estamos falando momentaneamente do Fevereiro Roxo, abordando a fibromialgia, né? Como sucessivamente a gente fala de outros tipos de doença, e que também nosso município, quanto a nível estadual, federal, também deve ter atenção, porque às vezes existem as leis, mas para que ela venha a ser cumprida precisa de um movimento, precisa de uma comunidade que vai na frente, um político aí interessado no assunto. Enfim, estamos aqui para trabalhar em conjunto, juntos, tá?
para que a gente consiga atender o máximo de pessoas aí e que pelo menos essa pessoa diga, não, agora eu não estou mais invisível. A dor está comigo, mas eu não estou invisível, não estou sozinha e estou buscando um tratamento mais adequado. Porque a vida não é fácil, gente. E aí, a gente deixa o espacinho para a Paty aqui, antes de eu ler um pedacinho da lei. Vou finalizar além da lei. E antes disso, eu quero deixar um espacinho para a Paty. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês contribuindo. E eu gostaria de fazer um desafio aos vereadores do Cabo. Quem vai nos ajudar a ter voz e a fazer com que os nossos direitos sejam validados aqui na nossa cidade. Então é um desafio que eu faço. Enquanto portadora, né? Enquanto portadora da fibromialgia, quem da Câmara vai se levantar com a nossa bandeira para nos ajudar, nos dar voz, visibilidade e fazer com que a lei se cumpra. Não estamos pedindo nada além do que o cumprimento da lei. E a todos os que são portadores dessa síndrome, um abraço de algodão, bem fofinho, né, a todos vocês. E uma quinturinha de escalda-pés. Isso, e assim, vamos firme, não desanime, com fé, com força, com coragem, buscando sempre alternativas para fazer a gente ser feliz. E juntos somos mais fortes. E chegamos mais longe. Isso. E aí, para a gente encerrar, vou ler só o comecinho da lei aqui, para quem estiver aí em casa, quiser dar uma pesquisada na íntegra da lei. É a lei 16.690, que foi decretada em 12 de novembro de 2019, 11 de novembro, perdão. E aí, no primeiro parágrafo está lá, ela determina atendimento prioritário às pessoas com fibromialgia em todas as instituições e serviços públicos ou privados de atendimento ao público no âmbito do estado de Pernambuco. Esse é o primeiro parágrafo da lei. E aí existem muitas outras coisas abordadas mais embaixo, de prioridades, de passe livre, enfim, é muito ampla, aborda todo o acompanhamento que o fibromialgico precisa, inclusive nas repartições médicas nas instituições médicas da cidade, que o SUS precisa oferecer esse suporte dentro do município multidisciplinar. E a gente precisa ter esse direito, precisa ter essa lei resguardada, aplicada e fiscalizada aqui no nosso município. Então eu reforço o chamado da Patrícia, né, de levantar esse desafio de quem vai ser a pessoa, a figura pública na nossa cidade que vai abraçar com a gente esse pedido de ajuda, né, esse pedido, na verdade, de exigência, não é um pedido, é uma exigência de aplicação da lei, porque se ela existe, ela vai ser cumprida. Isso. Só para reforçar também, como foi falado, vocês que se enquadram nesse perfil, que é do município do Cabo Santo Agostinho, anota o zap aí do Oxumulé, o 8772-1065. Fala aqui conosco que a gente tenta fazer um grupo e vai falando com todo mundo. Insira aí todo mundo no grupo para a gente chegar a um consenso, né? O que fazer, vamos se reunir, o que a gente pode fazer. Ou seja, nos aciona que a gente consegue trabalhar junto, né? Que essa é a ideia, né? Juntos somos muito mais fortes. E a gente agradece a todo mundo que acompanhou a gente aqui pelas lives hoje. A live foi bem movimentada no Facebook, no Instagram. Tem mais gente aqui que deixou comentário que eu ainda não vou ler mais, que não dá mais tempo. E quem acompanhou a gente também aqui pela Rádio Calheta FM participou, não teve ninguém, a gente nem olhou o WhatsApp hoje, não foi nada. Eita, porque foi tão corrido. Foi, menina, vai que tem alguém aí. Dá uma olhadinha aí. Enquanto isso, deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Não, aqui pelo WhatsApp não. Só Estevão que disse aqui, Nádia, vamos marcar para eu ir aí que eu quero falar sobre a PEAP. Você venha, é outra lei que a gente vai cobrar. Então, e a gente fica com o nosso ponto marcado para o nosso sábado próximo. Isso, que a programação continua, a saudade já tá grande, mas a gente tem uma programação supimpa para vocês. E vamos continuar aí, né, trabalhando. Pode dar dica que a gente tenta trabalhar aqui também, tá, gente? Agradecendo aos nossos amigos do Facebook, do Instagram, pessoal que acompanhou a gente pela rádio. Agradecer também a doutora Patrícia, que não é doutora, mas está quase lá. E a todos vocês, até semana que vem, gente. Sábado, gente. Bom fim de semana.